Gente, o evangelho de hoje traz essa simbologia aqui do César, né? O César, naquela época, era, né, o todo-poderoso, né, de Roma, não é isso? Então, o imperador chamava-se César. Eles dominavam todo o mundo, né? Então, daí a César. Às vezes, então, o benfeitor Emmanuel, no livro Pão Nosso, depois eu vou colocar uma frase dele aí, e eu estava pensando assim, gente, esse César, ok? Que ele representa a autoridade, né? A autoridade, representativa da autoridade, para quê? Para que possa usar a sua autoridade em favor do bem comum. Não é assim? A autoridade? Ou não é? Então a pessoa assume uma autoridade porque ela pensa no bem comum, ok? Tudo bem? A gente sabe que em função de que o mundo ainda é em provação, nem todas as autoridades pensam no bem comum, não é isso? Ok? Mas a grande maioria pensa. Pouquíssimas não pensam, tá tudo bem? Então, bem comum. Mas às vezes, psicologicamente falando, tem um César dentro da gente. Um César meio autoritário. O César chega autoritário dentro da gente como uma personalidade quando ela compensa vazios, ok? Ela quer poder, fechado? Então, muitas vezes, as nossas deficiências emocionais, a gente constrói dentro de nós uma autoridade, né? Ok? Se acha autoridade para compensar, né, as nossas dificuldades, as nossas fraquezas. Quem constrói dentro de nós o César é o nosso orgulho. O orgulho é um sentimento de fragilidade emocional, onde a pessoa tem que mostrar que ela é melhor do que as outras. Senão a pessoa vai descobrir quem ela é. Deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Então, às vezes, a gente tem um César, ok? Tem um César, às vezes, vem quando até o dia que eu vi a passagem do Evangelho de Indulgência, eu tinha um César em mim. Já matei muito político, gente, na minha cabeça, entendeu? Político, doutor, entendeu? Matei muita gente aí na minha cabeça. Eu matava mesmo, né? Entendeu? E agora não, graças a Deus, depois que eu aprendi a ser indulgente, eu não faço mais briga com ninguém, tudo bem? Porque sei que cada um está carregando o resultado das suas ações. E quem usa autoridade e não fizer o bem comum, vai sofrer por isso, não é verdade? Então, às vezes, a gente tem um César dentro da gente, ok? É apresentado da autoridade. A gente quer ser melhor do que todo mundo. No trânsito, se alguém passar a perna da gente, a gente vai querer que o cara se acabe, esculhamba ele, né? Tudo bem? E por aí vai. Então, o César em nós é a autoridade que quer compensar nossas fragilidades. Então, muitas vezes a gente assume essa personalidade, né? Mas eu fiz um videozinho para vocês sobre essa passagem. Dai a César o que é de César, ok? Porque aí vocês vão entender, né, que como naquela época a Palestina, os judeus estavam sob o domínio romano, eles pagavam um tributo, ok? Ok? Eles adoravam pagar esse tributo, entendeu? Para não dizer o contrário, ok? Então, era uma questão política muito forte, porque um povo dominado e o outro vai lá e tira o dinheiro dele, menino, isso gera uma revolta, tá certo? Por isso que eles quiseram, de alguma maneira, comprometer Jesus. Fechado? Então, vou colocar aqui, mas Jesus, o que ele fazia? Né? O mestre, quando ele tinha foco, tinha foco mesmo. Quando ele ia para Jerusalém, olha onde é que ele ia fazer as pregações dele. No pátio do templo dos judeus. Ia fazer lá. Menino, o pessoal ficava por aqui com ele. Porque ele trazia uma mensagem totalmente diferente deles. Né? Jesus trazia a mensagem de quê? Amar o próximo como a ti mesmo. Menino, isso aí, como é que eu vou amar o meu empregado igual a mim? Então, batia muito forte. E ele ia lá para o pátio do templo fazer a pregação dele. E os fariseus, naquela época, o Sinédrio tinha 70 doutores da lei, mas os escribas ficavam chateadíssimos com isso, entendeu? Pela ousadia dele ir lá no pátio do templo
falar do Evangelho. Mas eu vou botar o videozinho aqui para vocês. Atenção, bora lá. Mestre, sabemos que és homem de verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Antes, com verdade, ensinas o caminho de Deus. É lícito dar tributo a César ou não? Daremos ou não daremos? Por que me tentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. De quem é esta imagem e inscrição? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Qual é o dinheiro de Deus? O amor é o dinheiro de Deus, tudo bem? Você faz uma poupança legal, ok? Juntando o dinheiro de Deus, que é o amor, que é o bem, que é a caridade, ok? Você fica uma pessoa que você já começa a ficar bem. Se você tem como único objetivo na sua vida fazer os outros felizes, como está lá no Evangelho, né? Segundo o Espiritismo, né? Então, fazer os outros felizes. Você está o quê? Angariando o dinheiro de Deus. Então, você está estruturando uma vida melhor, você está estruturando uma vida melhor agora. Então, esse é o dinheiro de Deus. O amor, a caridade, o bem. Então, toda vez que você pratica, você acumula esse dinheiro dentro de você, que é uma energia boa, ok? Que estrutura de forma positiva e que vai gerar em você o que você mais quer. Felicidade. Lembra? Felicidade é a construção de si mesmo para uma comunhão ou uma conexão com Deus, né, ok? Deus que está em você, está em todo o universo. Então, quando eu começo a produzir, me construir, começa por onde mesmo, hein? Eu começo a me construir pelos pensamentos, gente. Pelo pensamento, a materialização do pensamento. Tudo começa no pensamento. Então, você começa a se construir pelo pensamento, elevar o pensamento, ok? Colocar pensamentos bons, não falar mal de ninguém, perdoar, ajudar e por aí vai. Tudo bem? Então, pelo pensamento. Então, você começa a se construir pelo seu pensamento e vai desdobrando as suas atitudes no bem. Esse é o dinheiro de Deus. Tudo bem? Então, por isso que ele falou, ó, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E você já sabe que era uma armadilha, ok? É lícito pagar o tributo. Eles queriam pegar Jesus, era uma armadilha para ele, ok? Por quê? Porque a Palestina era dominada pelos romanos, ok? E eles faziam, era uma maneira deles conseguirem comprometê-lo, né? E aí ele pegou a moeda, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Tá bom, aí, só para colocar aqui para vocês, o benfeitor Emmanuel diz, que eu vou falar sempre para vocês. Está no livro Pão Nosso, tá? Olha o que ele fala aqui. Se pretendes viver retamente, não des a César o vinagre da crítica acerba. As autoridades, gente, evita falar de autoridade, evita comentar, gente. Não é fácil não, tá certo? Ok? Uma autoridade, quando se compromete, ele não se compromete só com uma pessoa, não. Ele se compromete com muitos. E o bichinho vai sofrer por isso, porque vai ficar na consciência o mal que ele faz. Então, não vá criticar, não critica mais. Não critique mais a autoridade. Pelo contrário, faz uma prece, faz um Pai Nosso, tudo bem? Já está carregando o peso do sofrimento. Tudo quanto eu faço contra a lei de Deus e a autoridade, porque ele tem autoridade, okay? O que acontece? Muitas vezes, quando ele toma uma decisão ruim ou faz uma coisa ruim, ele já prejudica muitos. Então, vocês imaginam o peso que eles carregam. Tudo bem? Então, não briga, não critica, tá certo? Você está falando de política, esculhambando? Não, ok? Evita, tá? Está lá no livro Pão e Nosso, do benfeitor Emmanuel. Não des a César, as autoridades, né, que assume a autoridade, o vinagre da crítica acerba. Ou seja, está sempre reclamando, né? Ajuda-o com o teu trabalho eficiente, no sadio desejo de acertar, convicto de que ele e nós somos filhos do mesmo Deus, gente. Então, até no trabalho, ok? Se tu tiver um chefe autoritário, reza por ele,
meu Deus, ajuda esse meu chefe aí, que ele, tudo bem? Ele vai reparar o que ele está fazendo de errado, tá certo? E lembra que se muitas vezes um chefe autoritário é um resgate teu, onde tu vai aprender a ser o humilde. Um pai autoritário, porque quando a criança pega um pai autoritário, geralmente, tá certo? Ela vai transferir isso para o chefe, autoridade. E se uma criança é aquele pai que diz uma coisa e faz outra, ela vai ter um conflito com o chefe. Porque ela vai muitas vezes visualizar o pai, a personalidade do pai. Então, todo chefe é arbitrário. Ela passa por isso, entendeu? E aí tem que ter cuidado com isso. Fechado?